Fala galera, estamos aqui hoje com Pode Pensar. Hoje estamos aqui com Davidson Baraúna, tá junto com a gente hoje para mais uma construção do pensamento. Então, você fica aí ligado com a gente. Se você ainda é o primeiro dia que você está vendo aqui o Pode Pensar, assista os anteriores, tem coisa boa para você ver aí. E hoje a gente vai falar sobre arrependimento. Então, arrependimento. Essa é a nossa proposta hoje, falar um pouco sobre isso. Não é fácil se arrepender, né? É verdade. E não é tão fácil como eu lembro da história de Esaú, que não achou o lugar do arrependimento. Então, o arrependimento tem um lugar apropriado, onde você pode achá-lo dentro de você, ou você pode ser tão perverso que as lágrimas que você solte não achem o lugar do arrependimento, como foi com Esaú ali em Hebreus 12. Vai contar um pouco disso. Depois eu queria até ler assim, antes do finalzinho eu vou ler um pouco desse texto pra gente dialogar um pouco sobre isso. Mas é um lugar, tem um lugar do arrependimento dentro de nós que a gente precisa achá-lo. Olha. Né? E se a gente não achar, a gente se perde, fica duro e não se arrepende mais. Então acho que esse é um caminho muito perigoso na vida, você se tornar alguém que não se arrepende mais. Legal. Que não tem essa percepção dentro de si. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre o começo da construção do arrependimento, né? Como é que é aí? A gente pode... Eu vou fazer essa diferenciação a grosso modo, mas a gente pode trazer o arrependimento de maneira natural, mental, arrependimento nas situações de vida, que a criança, o ser humano, ele vai ter o primeiro tipo de arrependimento ali na primeira infância, 2 a 4 anos ou até 6, ele já vai o momento que se enxerga ali que a criança já tem um... Ele começa a diferenciar o outro, né? Perceber o outro, ele começa a diferenciar pai, mãe, ele ver o mundo, porque até então, na primeira infância ali de 0 a 2 anos, o bebê ainda se enxerga na mãe, se enxerga a mãe, e aí é o Winnicott, né, que vai trazer essa ideia. Mas aí, seguindo a isso, nós podemos ter arrependimentos na vida, durante a vida, no sentido de se eu tivesse escolhido essa carreira, esse emprego, essa faculdade ao invés dessa, aquela famosa frase, a grama do vizinho é sempre mais verde. Sim. E a gente sempre vai ter opções na vida, A, B ou A, B e C. E quando, ao decorrer da opção que nós fizermos a escolha, se em algum momento aquela opção, entre aspas, se mostrar desértica, infrutífera, sem frutos, a gente pode olhar para outra opção, para B e para C, e dizer, e se eu tivesse escolhido essa? Mas ao olhar de fora, sempre vai ser mais bonito do que estando vivendo. Então esse é um tipo de arrependimento. O arrependimento natural, né, da vida, das circunstâncias da vida. Mas o arrependimento que a gente pode pensar aqui, Felipe, é algo que transcende a isso. Algo que vem do transcendente para nós. Eu achei interessante você colocar que o arrependimento é um local onde nós nos encontramos com Deus. Isso me lembra um pouco, assim, vagamente, Teresa d'Ávila, no Castelos Moradas do Interior, né? Que ela traz essa ideia de que a nossa interioridade são como casas, moradas, castelos, até onde nós chegamos no local onde Cristo está e nos encontra. Eu acho que o arrependimento é esse local de encontro com Cristo. E já é a primeira palavra dele, né? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Ele inicia o ministério dele falando isso. Arrependei-vos, né? Acho que já é a primeira colocação em que a gente tem que lembrar disso. Tem que se arrepender. O cristão que não se arrepende todos os dias está com uma coisa errada, mano. Tá faltando achar esse lugar. Então, assim, arrependei-vos. Beleza. Mas como é que eu faço para me arrepender menos, né? Eu penso sobre isso, né? Eu não quero me arrepender tanto sempre. Eu quero me arrepender menos, porque eu me arrependendo menos, eu tô construindo um caminho melhor, né? Eu tô deixando de ir para um acesso menos vezes, que é um acesso lá de me reencontrar para me repreender, para poder ir para outros acessos, para aprender mais, para construir mais. E eu acho que fala muito sobre a consciência. Legal. Né? Quando você cria uma consciência sobre o pecado, você cria uma consciência sobre algo que não é bom dentro de você, por exemplo, por que você bebe gasolina? Você não bebe gasolina. Você come esterco? Você não come esterco. Por que você não come esterco? Porque você sabe, você criou uma consciência dentro de você que é capaz de te repreender toda vez que você tentar comer isso. Legal. E quando é que você come? Quando há insanidade mental. Quando você ultrapassa o limite da insanidade, você vai lá e come o esterco.
da sanidade, né? Você passa o limite da sanidade, você vira na insanidade, você vai lá e bebe gasolina. Um insano, né? E você faz mal pra você. Você pode se arrepender depois que você voltar pra sanidade? Você vai se arrepender sim, porque não vai te fazer bem. Então é uma maneira muito legal da gente pensar na espiritualidade. Porque na espiritualidade a gente faz coisas e tem muita gente que a gente vai vivendo às vezes com pecados costumeiros. Coisas costumeiras que vai acontecendo sempre. Legal, Felipe. Por que você faz isso sempre? Porque você tá insano. Você é alguém que não criou consciência sobre aquilo. Você ainda não entendeu que aquilo vai te fazer mal. Que aquilo tá te corroendo, tá acabando com a tua espiritualidade, tá te afastando, tá criando labirintos para chegar no lugar do arrependimento. Me lembra muito de Paulo falando a Timóteo, né? Para ser sóbrio. Timóteo, seja sóbrio. No meio de uma geração. Quando você se refere a alguém dizendo para ela ter sobriedade, para ela ter consciência, para ela estar nas suas faculdades, você está querendo dizer que existe uma possibilidade de estar fora da sobriedade. Existe uma possibilidade de você estar como zonzo, como perdido, como embriagado. E eu acho que o arrependimento ele traz essa conotação, essa ideia de que nós precisamos, na nossa consciência, mudar esse pensamento. Vamos retroagir o próprio metanoia, né? A própria ideia do arrependimento em Jesus. E você colocou muito bem, Jesus inaugura o seu ministério dizendo, arrependei-vos, mudai o pensamento, porque é chegado o reino dos céus. E aí, os mestres de sua época eram mestres ensinadores, aquela ideia do Talmidim, né? Sim. Dos discípulos que seguem um mestre, seguem as pegadas, seguem a poeira, recebem a poeira, né? E eles precisam viver a forma do seu mestre. Então, o que é a metanoia? Tô seguindo a esquerda ou a direita, eu viro totalmente, agora eu vou seguir, não na minha forma de pensar, não no meu modo de agir, não na minha interpretação do mundo, mas agora como o meu mestre está me ensinando. Que reino é esse? Como é que é a formulação desse novo reino, né? Qual é a proposta desse novo reino? É amar só quem me ama? Não, é amar inimigo. Então, eu acho que o arrependei-vos é uma reposição de um novo reino, de um novo modus vivente, é mudança de mente mesmo, né? Que é a tradução de metanoia, é mudança total, não parcial. Não até onde me interessa, não. Ou a gente realmente muta pro reino dele, ou a gente desmuta porque não dá para viver no reino dele sem viver a consciência dele realmente, né? Isso aí. Então, assim, para me arrepender menos, uma consciência mais construtiva do que é aquele reino e qual é a proposta daquele reino. Então, se você, cristão, abraça a proposta do reino, viva. Isso vai te dar uma consciência capaz de você diminuir os encontros do arrependimento para ir para o encontro da aperfeiçoação. Eu acho, Felipe, dentro disso que você está colocando, que a gente precisa trazer um ponto aqui. O arrependimento é a total submissão das nossas consciências à vontade de Deus, à soberania de Deus, à palavra de Deus. E quando eu me submeto a essa vontade, quando a minha mentalidade, a minha forma de perceber, de pensar, de raciocinar está totalmente submissa, houve uma conversão, houve uma metanoia. E aí agora há essa diminuição dos arrependimentos diários. Por quê? Porque nas escolhas que eu faço, ela já é uma escolha arrependida, já é uma escolha redimida, já é uma escolha transformada. A minha consciência está totalmente submissa. Uma consciência submissa é uma consciência que no agir age em arrependimento, age em amor, age com a consciência do reino. E aí a gente sempre vai poder falar assim, eu só fiz porque eu estou fazendo em Cristo. Em Cristo. Ele não tira a nossa razão, né? A gente fica com a razão na mordomia da fé, né? Na mordomia do reino, a razão ali totalmente tomada, porque a gente não faria se não fosse por ele, nele, com ele, isso, né? E acho que a palavra mais é com ele, a gente tem que andar com ele. Legal. E eu queria pensar aqui, cara, pra que se arrepender então? Se Cristo já morreu lá na cruz, tudo ele levou sobre si, morreu por nós, tomou a ira, o cálice da ira de Deus, e ressuscitou por nós e tudo mais, e a gente se arrepende. Então, a gente se arrepende, e aí a palavra de Borges Júnior, né, do Paulo Borges Júnior, se arrepende pra quê? Pra ter direitos ou pra ter responsabilidades no reino, né? Então, tipo assim, às vezes tem muita gente que se arrepende para ter direitos. Eu vou me arrepender porque eu vou ter direitos, né? Eu vou ter direitos nesse reino e tal, vou me dar bem e tantas coisas boas nesse reino. Vou receber. E vou receber.
Não, e acho que o pensamento não é esse. A gente não se arrepende para ter direito. A gente tem que se arrepender para ter a responsabilidade de ser como que tem que ser lá no reino. Perfeito. Eu acho que a responsabilidade de ser é melhor do que a responsabilidade de querer ter o direito, né? Na vida é a briga, né? Ou ter ou ser. A melhor escolha é ser. Então, a ideia a gente tem uma percepção, o ser humano natural, com a sua natureza caída, ele tem uma percepção de que submeter-se, arrepender-se a partir da vontade de Deus é uma ideia de escravidão, por causa da ideia de que éramos escravos. Mas a escravidão total é eu viver para mim a partir das minhas volições. É eu não me conter-se. É eu, Felipe, me animalizar. O que eu tô querendo dizer com isso? Quando eu vivo a partir das minhas volições, a partir da minha natureza, a partir das minhas vontades, eu sou um animal irracional no mundo. Eu só quero me alimentar, eu só quero receber, eu só quero ter. É o ensimesmado, né? Ensimesmado. E aí, o Cristo, ele nos mostra o arrependimento porque ele nos arranca, ele nos liberta de nós mesmos, do nosso eu, da nossa vaidade, do nosso ego, e nos apresenta um mundo muito maior. E é por isso que ele chama a gente para ser árvore, né? Perfeito. A árvore não se alimenta do seu próprio fruto. Não cria sombra para si própria, né? Ela sempre está a serviço. É isso aí, ela cara. cria uma responsabilidade de sê-la para frutificar para o outro. Para o outro desfrutar. O que é a palavra desfrutar? É tirá-la do fruto. Legal. É ser alguém de ponto de acesso. Legal. E não alguém de ponto de direitos. Legal. Né? Eu acho alguém para entrega, né? Eu acho que hoje a gente precisa rememorar esse evangelho, Felipe. Mano. O evangelho do arrependimento. O evangelho que diz para mim, para você, para todos nós, que toda a nossa consciência, toda a nossa natureza precisa estar submissa à vontade de Deus. Mas Deus me fez assim. Mas eu sou assim. Você e eu precisamos estar totalmente submissos à vontade do Senhor. E aí eu vou para uma frase aqui que você tá falando, cara, e aí deu um insight aqui. Mano, a gente não... Essa parada do direito é uma parada muito sinistra, porque a gente não se arrepende para tê-lo. Sabe? Não é a questão de se arrepender ou não que a gente vai deixar de ter Deus e tal, não vai ter. A gente se arrepende para sê-lo. Para ser igual a Ele. Legal. Né? E não por uma questão de tê-lo. Assim, eu quero ter Deus. Não, você tem que ser Jesus, mano. Você se arrepende para isso. A percepção que eu tenho às vezes, Felipe, da nossa geração principalmente, e isso está em nós também, a gente precisa se arrepender todos os dias, é que nós queremos um Deus que nos aceite. Eu sou assim, Deus precisa me aceitar, eu não preciso de arrependimento. Não, e o evangelho, cara, você trouxe muito inspirado, a primeira palavra é arrependimento. Galera, vocês estão pensando assim, vocês pensam que vocês são assim, mas eu tenho uma nova proposta para vocês, que é a proposta do reino. E a proposta inicial do reino é: acabou essa forma de agir. Acabou essa maneira de pensar. Agora é como eu ensinar pra vocês. Muito bom, mano. Da minha forma de agir. Cara, muito bom, mano. Muito bom. Acho que é isso. A gente realmente se arrepende para entregar a nossa consciência falida. É isso aí. E abraçar a consciência correta. A consciência do Cristo. E ter essa mentalidade que seja capaz de mudar-nos, né? E que a gente se arrependa menos, mas vá continuar arrependimento. Acho que você não vai nunca deixar de se arrepender. Claro, Mas você pode se arrepender por coisas diferentes. Né? E para isso você precisa construir uma consciência diferente. Não tem como a gente querer resultados iguais, diferentes, fazendo coisas iguais, é insanidade mental, né? Então, se você está sempre agindo da mesma maneira e está sempre se arrependendo da mesma maneira, você vai estar sempre tendo o mesmo troco. Então, muda essa mente aí, cara. É ter a consciência de que Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo, ele vai fazer a obra em nós, a obra do arrependimento, a obra da conversão, a obra da mudança. Nunca será fácil, nunca será simples, mas o convite do Evangelho não é o convite à facilidade, mas é um convite à morte todos os dias, para a glória de Deus Pai e para uma nova vida, uma vida em Cristo Jesus. Então, Bala, para fechar aqui a nossa conversa de hoje, como eu falei no começo, eu queria ler aqui Hebreus 12 e queria que você comentasse um pouco, Hebreus 12, 16 e 17. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado. E não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Não adianta, né?
se você não constrói uma consciência de ter uma vida responsável para os de direito e não ter o direito para tentar ter responsabilidade, é Esaú. O caminho inverso é Esaú. Né? Sabe o que eu achei interessante, Felipe? E ele depois tentou reaver tudo com lágrimas. Aí a gente acha às vezes que o arrependimento é só você dobrar os seus joelhos, curvar a sua cabeça e chorar. Não o é emocional? arrependimento vai muito além do emocional. Tem que transcender o emocional. Eu acho que passa pelo emocional. Passa, né? Mas tem que ser racional, tem que ser de mente. O Esaú, quando ele viu que já tinha acabado, ele se desesperou. E o desespero não necessariamente é o arrependimento. O desespero não necessariamente é você, eu faria diferente. O desespero pode ser só a dor da perda. Só a dor de uma perda de oportunidade, que foi Esaú, a perda de uma chance. Querendo de novo o direito. Querendo de novo, novamente a busca pelo direito. Era a minha posição. Eu que deveria estar ali. Era o meu lugar. E foi arrancado de você por falta de consciência de arrependimento, de visão de reino dos céus. E aí também me lembra Davi, né? Davi chorou e fez jejum ali, dias pela criança que estava enferma, a criança morreu, e aí ele viu que não tinha mais chance. Por quê? Porque depois que a coisa acontece, a gente pode até chorar, até tentar se arrepender, mas depois que já está feito, é complicado. Então se arrependa antes, não cometa, não faça, não vá por esse caminho. Isso é o fruto do arrependimento. Amém, mano. Amém. Que palavra, então, fechamos com isso, com esse pensamento de hoje. Fica aí você pensando, degustando isso e ruminando para a tua semana. Que Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe vocês. Valeu, galera.